dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Deixa eu conferir o áudio aqui. Parece que tá baixo. Vão me falando aí, gente, se o áudio tá muito baixo. Vou aumentar um pouquinho aqui. Aí, deu uma aumentadinha. Bora começar a nossa live nessa sexta-feira fria. Aqui de manhãzinha tá fazendo bastante frio. Aí à tarde dá uma esquentada, depois à noite esfria de novo. E tá chegando o inverno, tá chegando o friozinho. Mas é bênção, né? É bênção de Deus. Graças a Deus estamos bem, estamos vivos, como eu costumo sempre falar. Continuemos orando pelo Rio Grande do Sul, por todos os nossos irmãos lá, né? Todas as pessoas. Continuemos fazendo a nossa parte, ajudando, fazendo o que for possível, né? E eu tenho certeza que eles vão se superar, vão sair dessa. O gaúcho é um povo muito forte, muito unido. E todo mundo junto em prol dessa causa, as coisas vão melhorar. Em nome de Jesus. Gente, a live de hoje é uma live muito poderosa, viu? Não é poderosa porque sou eu que estou fazendo, não. Por causa da palavra. O poder de uma decisão. O poder da palavra. O poder de uma atitude. O poder de um posicionamento. O poder de escolhas. Então a gente vai falar tudo isso. A gente vai falar sobre isso na live de hoje. Escolher. O poder que a gente tem de escolher, né? De sermos livres para escolher. Isso é tão maravilhoso. Isso é tão... né? Tem países que as pessoas não podem escolher, não têm poder de decidir sobre sua vida. Mas graças a Deus aqui a gente ainda é livre, né? Graças a Deus. E a gente vai falar aqui sobre o poder de escolha na nossa vida como um todo. O poder que as escolhas, decisões têm, o peso que elas possuem na nossa vida emocional, espiritual, na nossa vida física, o nosso corpo. E essas lives eu sempre falo isso para vocês, que eu vou compartilhar sempre que for possível, eu vou compartilhar com vocês sobre saúde, sobre Deus, sobre família. O intuito dessas lives é justamente compartilhar informações com vocês, compartilhar aquilo que fez bem, que faz bem para mim, para minha vida, trazer aqui para vocês, para que de alguma forma, alguma palavra, alguma coisinha entre no coração de cada um e que seja bênção para sua vida, assim como vem sendo para minha vida. Então vamos lá, gente. Bora lá então. O poder de uma decisão. Por que é tão importante, né? Por que é tão poderosa a decisão? Por que é tão importante decidir, escolher algo? Porque quando a gente escolhe, quando a gente decide, a gente assume um papel, a gente assume uma posição, a gente se posiciona, você toma um partido. E a partir dali, a partir do momento que você se posiciona, você gera uma consequência, né? Pode ser boa ou não, isso depende da sua tomada de decisão. E nós, seres humanos, estamos a
todo o tempo tomando decisões, fazendo escolhas, desde quando a gente acorda, né? Acordou ali, caiu da cama, qual vai ser a sua primeira decisão do dia? O que você vai fazer em primeiro lugar? Qual que vai ser a sua primícia do dia? Será que você vai simplesmente acordar e pronto e vai fazer suas coisas? Ou será que você vai primeiramente agradecer a Deus por aquele dia? Você vai fazer algumas práticas, ou talvez algum esporte, algum exercício, tomar seu café? Quais são as primeiras decisões do seu dia? E essas primeiras decisões do dia, elas são mega importantes, são muito importantes. Porque quando você toma essas decisões assertivas logo no começo do seu dia, né, nos primeiros minutinhos ali você começa a tomar aquelas decisões que são decisões assertivas, aquilo te traz uma consequência para o seu dia maravilhosa. Pode ser que aconteça coisas ruins durante o seu dia, coisas desagradáveis? Pode sim. Mas como você já acordou com aquela mentalidade de tomar decisões positivas, de tomar posições assertivas que vão te trazer uma mentalidade para aquele seu dia, então aquelas coisas ruins ou algumas coisas que acontecem que te desagradam, elas não vão ser nada, sabe? Vão ser um cisquinho perto da potência mental que você acordou, que você decidiu fazer daquele seu dia. Então, esse é o primeiro insight, né? Quando a gente decide, a gente assume uma posição e gera-se uma consequência, que pode ser positiva ou não. Então, por isso o poder de uma decisão, né? Porque ela vai me trazer uma consequência. Toda decisão traz uma consequência, mesmo que seja uma decisão de inércia. Vocês lembram daquela historinha do muro? É uma historinha contada, né? Que um rapaz, uma pessoa estava no muro e de um lado de cá o muro era o céu, do muro para lá era o céu e do muro para cá era o inferno. E as pessoas estavam em cima do muro. Aí tinha alguém de fora falando pro inimigo lá: ué, mas por que você não tá puxando ele aí pro seu lado? Por que você não tá falando para ele cair aí do seu lado? Aí o inimigo disse: o muro é meu. O muro já é meu. O que significa toda essa historinha? Significa que quem está em cima do muro, quem diz que não é morno e que não é frio, ele está numa posição de inércia. Ele não... Para o inimigo de nossas almas, já é uma guerra vencida, porque a pessoa está ali e não decidiu nada da vida dela. Ao passo que aquele que decide largar suas práticas mundanas, aquele que decide servir ao Senhor, aquele que decide ter uma vida íntegra, aquele que decide fazer da sua vida um testemunho, aquele que toma decisões, esse sim vai sair de cima do muro. Esse insight que eu quero trazer aqui para a nossa vida hoje. Se você é uma pessoa que ainda está em cima do muro, que precisa tomar decisões hoje, não deixa para amanhã, ou amanhã a gente não sabe se vai ter. Você tem o hoje para decidir. Então pense, essa live é para você. Pense quais são as atitudes, quais são as decisões que você precisa tomar na sua vida hoje para te fazer mudar, para te fazer sair dessa mentalidade e ir para um próximo nível. Em tudo, tá? Quando eu falo próximo nível, não é somente, eu me decido por Jesus Cristo e vou seguir ao Senhor. Não é somente falar, mas é principalmente o agir. Porque não adianta nada falar e não demonstrar. O processo de servir a Deus, o processo de mudança espiritual, ele é evidenciado em ações, não tem como. Então a gente vai falar muito sobre isso. Mas vamos entender como funciona isso primeiro na nossa mente. Eu sempre gosto de trazer aqui essas informações, porque simplesmente falar palavras aqui sem entender o contexto da coisa, fica difícil que você entenda. Então, como é que se processa essas decisões na nossa cabeça, né? Então, primeiro a gente toma uma posição. Essa posição vai gerar consequências para nós e elas podem solucionar problemas ou não.
Então, a tomada de decisão, ela envolve isso, né? A solução de problemas, a solução de situações. E essas decisões, é aí que começa a clarear mais, a clarificar. Essas decisões, essas posições que a gente toma, elas são influenciadas. Influenciadas por quê? São influenciadas por fatores externos e fatores internos. Fatores externos: seu ambiente, sua vida social, as pessoas com quem você conviveu. E os fatores internos são as nossas emoções, é o que a gente sente, é o que está dentro da gente. Então, as decisões, as escolhas que a gente faz diariamente tem a ver com as nossas emoções também. Tem a ver com o que a gente viveu, com o que a gente vive, com o que a gente está sentindo, as nossas crenças, tudo aquilo que nos ensinaram lá atrás. Tudo isso tem a ver com a tomada de decisão. Quando a gente precisa decidir algo, toda essa bagagem, né? Sempre falo aqui disso, toda essa bagagem ela vai influenciar na sua tomada de decisão. E no nosso cérebro, o que acontece na hora da gente decidir? O cérebro, ele é um sem vergonha. Ele decide sempre, na maior parte das vezes, tomar decisões que vão te trazer um resultado imediato. Decisões que vão te prometer recompensas no agora. Olha como é que funciona. Vamos exemplificar? Exemplificar fica mais prática a coisa, né? Acordei de manhã e decido que a minha vida vai ser uma vida saudável hoje, tá? Acordei, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou decidir tomar 600 ml de água antes de qualquer refeição. Aí você olha pro lado, você vê que tem um monte de coisinha gostosa ali no seu armário, tem sei lá, alguma coisa assim que você goste muito, que você prefira, que vai te trazer ali, ó, uma recompensa imediata, que você vai falar, nossa, tô morrendo de vontade de comer isso aqui. Aí qual que é a tendência do cérebro? Aquilo ali é mais gostoso, vai te trazer uma recompensa ali na hora, aquilo é saboroso, então vamos comer aquilo primeiro, depois você toma água. Então, o processo de decisão funciona desse jeito. O nosso cérebro, ele tende a escolher coisas que vão te trazer recompensa no agora. Só que coisas que podem te trazer, pode te causar danos futuros. Tá? Então, como um insight de hoje, vamos pensar no que a gente está decidindo a partir da coisa simples. Vamos pensar um pouco com a razão, né? Qual que é a razão desse exemplo que eu dei? O que vai ser mais saudável? O que vai ser mais vantajoso para minha saúde naquele momento? É o copo d'água, né? É a minha aguinha. Vou ver algum resultado imediato? Imediato não, mas com o passar do tempo, aquela água vai te curar. Isso eu posso falar com propriedade, porque já falei aqui diversas vezes para vocês que eu tinha uma sensibilidade no meu intestino, de intolerância, né, a certas coisas, e eu tinha muita dor intestinal, tinha dor na barriga que espremia assim o meu intestino e doía. E com o passar do tempo, tomando água todos os dias pela manhã em jejum, eu fui curada. O Senhor me curou através dessa atitude de tomar água em jejum. Porque o corpo, ele se hidrata com isso. As suas células, elas se hidratam com essa água. É como se fosse uma injeção ali de manhã para hidratar todo o seu cérebro, suas células. E aí elas vão se curando. Claro que com outras práticas, né, gente? Não adianta só fazer isso e o resto também não cuidar. Tem que cuidar, tem que fazer exercício, tem que cuidar da alimentação. Mas só pelo fato de ter essa mudança de atitude, de hábito,
Isso aí já me gerou assim uma cura pro meu corpo, pro meu intestino. Foi maravilhoso tomar essa decisão de tomar água todos os dias. Em jejum, né? Em jejum pela manhã. Bom, mas não vamos perder aqui o fio da meada. Então, você já entendeu como é que funciona o processamento das decisões aqui na nossa cabeça, né? O cérebro, ele tende a te poupar. Ele tende a poupar energia e falar, não, vamos decidir rápido isso aqui. Emoção, emoção. E ainda mais se você teve uma criação onde não teve muita ordem, onde você podia comer o que quisesse. Então ele traz essa memória de que você pode, você pode, você pode, e você acaba agindo pela emoção. E esquece das consequências, né? Esquece que toda decisão te gera uma consequência e por vezes grave. Bom, vamos seguir. E agora eu vou te dar 6 razões que te levam a tomar decisões. Existem 6 coisas que vão te fazer a tomar uma decisão ou não. Vamos para elas? Esse cafezinho tá bom demais aqui, viu, gente? Cafezinho mineiro, cafezinho aqui do Amauri, produzido aqui na minha cidade. Uma delícia. Show. Bom, então quais são essas coisas, né? 6 razões que levam as pessoas a tomar decisões. O medo é uma razão para você tomar ou não decisão. O medo de fracassar, o medo de errar, o medo de ridicularização, de reputação. Então, às vezes você precisa decidir algo e você tem medo de tomar aquela decisão e se passar por ridícula, se passar por fracassado. O que as pessoas vão pensar de mim? E aí você não decide ou você não toma aquela decisão que você precisaria. Você para, sabe? O medo, ele nos paralisa. Ele nos faz ficar inerte, ao passo que a decisão, ela nos movimenta. Olha que diferença. O medo te paralisa e a tomada de decisão te movimenta. E quando a gente se movimenta, Deus movimenta ao nosso favor. Quando a gente se movimenta, as coisas acontecem. Uma coisa vai puxando a outra. Eu gosto sempre de dar exemplos práticos aqui para você. Quando a gente joga uma pedrinha na água, você já fez isso? Quando você vai, por exemplo, tá num rio ou numa represa ou no mar, você joga uma pedrinha na água. O que acontece quando a gente joga aquela pedrinha? Acontece várias ondinhas assim, ó, uma atrás da outra. Jogou a pedrinha e vai aquela ondinha uma atrás da outra, aquela vibração que aquela pedra causou. Isso é energia, viu, gente? Isso é a energia do universo. Quando a gente fala sobre energia, não é coisa... Ai, credo, tá falando sobre energia, não sei o que. Isso aqui é ciência. Ciência. A própria ciência, quando você joga, gera várias frequências ali daquele movimento daquela pedrinha e vai formando aquelas ondas e depois aquelas ondinhas voltam ao mesmo ponto. Ou seja, causa-se um movimento, uma frequência. Na nossa vida é a mesmíssima coisa. Quando a gente toma o posicionamento, a escolha, as decisões certas, a nossa vida começa a se movimentar, começa a sair da inércia e a gente começa a ter resultados. Não tem como, não tem outro jeito. Quando você se movimenta, as coisas também se movimentam ao seu favor. Olha que poderosa essa chave. Então, se hoje você precisa largar esse medo de fracassar, largar esse medo de se achar ridícula, hoje é hora, agora é hora de você se posicionar e tomar a decisão que você precisa, na área que você precisa. Às vezes é na área espiritual, às vezes você precisa se decidir por parar de fazer as práticas que você tem e se decidir logo por ter uma vida espiritual. Trouxe aqui até o caderninho da minha filha, aqui ó, pra vocês verem, da Gabi.
Ela se decidiu todos os dias a fazer o devocional dela. Todos os dias. Isso faz um tempo já que ela decidiu. Por que ela decidiu isso? Aqui é o devocional, ó, a leitura dela diária. E tem bastante coisa, porque ó, ela escreve todos os dias. Ela acorda mais cedo. Primeira coisinha que ela faz é ter a vida espiritual dela com Deus. Então aqui é o caderninho dela, com todo o devocional dela. Ó, gente, que bonitinho. Tem bastante coisa. Esse aqui é um dos cadernos, viu? Porque tem outros anteriores. Esse aqui é o último que ela tá escrevendo agora. Aí hoje foi... Ela parou aqui, ó. Ela se decidiu. Todos os dias a primeira coisa vai ser meu encontro com Deus, mamãe. Por quê? É porque eu imponho para que ela faça isso? Não, gente, eu não imponho. As coisas de Deus, as coisas espirituais, elas não são impostas, elas são vividas. E a gente vive isso aqui, sabe? Com toda a nossa falha, com todo o nosso... Né, somos imperfeitos, não somos 100%, mas ela vê, sabe? Ela olha a gente fazendo e ela se interessa por Jesus, ela se interessa pelas coisas de Deus, porque ela sabe que é isso que vai permanecer. Essas coisas da terra, elas são passageiras, elas vão passar. É importante a gente decidir coisas terrenas, coisas materiais, é importante, sim. A gente tem que se movimentar, mas as coisas espirituais são eternas e essas decisões são as primeiras, são as primícias. E ela decidiu como primícia, como primeiro lugar, a fazer a meditação dela, a fazer as orações e a fazer principalmente o estudo bíblico aqui dela. Então é uma coisa simples, né? De uma criança que decidiu ter essa vida com Deus. E por que a gente não decide isso? Por que falta para nós? Não vamos sabotar a nossa cabeça, não vamos sabotar não vamos deixar o nosso cérebro nos sabotar, escolher por nós, que seu espírito escolha por você, que sua alma escolha por você. Não deixe a sua carne escolher, não deixe o seu cérebro, as suas vontades, suas emoções, não deixem eles escolherem por você. Mas faça você como alma e espírito as suas escolhas. Tenho certeza que suas decisões serão mais assertivas. Bom, nossa, eu tenho muita coisa para falar, mas eu vou tentar resumir aqui. Bom, quais são as outras razões que nos levam, né, a tomar decisões? O ceticismo, o não acreditar, as dúvidas, as crenças limitantes, falar, poxa, mas meu pai, minha mãe, meu tio, minha professora não falou que era desse jeito, eu não acredito nisso. Então será que se eu fizer isso vai dar certo? Né? A falta de crença te paralisa. A procrastinação, que eu fiz uma live a respeito só de procrastinação, depois se você quiser você pode olhar. A procrastinação, ela nos paralisa, ela nos deixa inerte, né? Ela nos faz ficar assim num estado de inércia total e você não vai nem para lá e nem para cá, você está em cima do muro. Então não deixa a procrastinação te impedir de decidir hoje o que você precisa decidir. Os maus hábitos, os padrões que a gente cria mental de maus hábitos. Acordar, por exemplo, e tomar um copo de refrigerante. Isso vai te deixar doente, vai te deixar mal. Ou outras coisas que a gente precisa parar. E por causa dos maus hábitos a gente não decide, a gente não para. A ignorância também, o não saber. Ah, poxa, eu não sabia disso, a partir de agora eu vou fazer. Então a ignorância, né? Tentar entender o máximo possível das coisas, buscar a clareza, buscar o entendimento. Eu sou uma pessoa que gosto muito de buscar o entendimento das coisas. Eu gosto de ter a sabedoria nessa área de estudo, de pesquisa, de correr atrás, sabe? De querer entender. Se tem coisa que eu ainda não enxerguei, que através dos estudos, da busca também é que eu consigo enxergar. Então, se você é uma pessoa que não gosta de estudar, de entender as coisas, né? A ignorância, ela te impede de tomar as decisões assertivas.
Se a gente não chegou no nível que a gente queria, talvez é porque a gente não sabe ainda de alguma coisa. Então, ignorância também impede a gente de decidir as coisas. Busque conhecimento. Conhecimento é libertador. Em todas as áreas, viu, gente? Em todas as áreas. Conhecimento sobre seu Deus, sobre as coisas dele, sobre a palavra, sobre a Bíblia. O conhecimento milenar que a Bíblia traz é maravilhoso. Conhecimento sobre suas emoções, sobre o seu cérebro, sobre o seu corpo físico, como que se processa tudo. Conhecimento sobre atividade física, o que ela faz no nosso organismo. Conhecimento sobre tudo. Você precisa se conhecer. Imagina quão triste é passar por essa vida e não se conhecer, né? Bom, então essas são as 6 razões que te levam a não tomar as decisões que você precisa. Então pense em cada uma delas. Depois, se você quiser ouvir de novo, pausar essa live, anotar, é bem importante. Eu tenho tudo anotado aqui para eu olhar todos os dias e olhar aonde que eu tô errando aqui, onde que eu preciso me policiar para poder acertar mais aí nas minhas decisões. E agora a parte mais importante da live, que é a parte espiritual, que eu sempre falo aqui para vocês, né? Falar aqui sobre Josué. Josué capítulo 24. Josué era um líder, né? Um líder dos israelitas na época em que Moisés morreu e foi levantado um novo líder, né? O líder Josué ficou lá no lugar de Moisés. O povo de Israel, eles viviam, só para quem não tem conhecimento dessa história, uma resumida da história. O povo de Israel vivia no deserto, porque eles saíram lá do Egito, o Senhor livrou eles lá do Egito, onde eles eram escravos, estavam trabalhando aí como escravos. O Senhor levantou Moisés tirou todo aquele povo de Israel, os israelitas, e levou para o deserto. E lá no deserto eles passaram 40 anos até chegar na terra que o Senhor tinha prometido lá para Abraão, que era a terra prometida, que era Canaã, que foi a terra que o líder Josué conquistou junto com os israelitas. Eles conquistaram Canaã, e Canaã hoje é o estado de Israel. Eu estava pesquisando aqui, até marquei que Canaã, além do estado de Israel, ele tinha algumas faixas ali, como faixa de Gaza, sul da Síria, Líbano. Então ele pegava todo o estado de Israel e mais algumas outras partes. Aquilo ali era Canaã. E depois que eles conquistaram essa terra, Canaã, porque eles viviam no deserto, gente, imagina, não tinha um lugar fixo para morar. E aí eles conquistaram uma terra que foi uma promessa do Senhor. O Senhor prometeu uma terra onde eles poderiam desfrutar daquela terra, onde poderiam ter moradias fixas, poderiam desfrutar ali de de tudo que a terra proporcionava, os frutos, os alimentos, segurança, né, de estar ali numa região fixa. Então o Senhor tinha prometido isso para o povo dele, e o povo chegou lá junto com Josué. E aí Josué começa a falar com o povo. Olha, ele faz uma reunião ali com todo o povo, com os líderes principalmente. E eles falam assim: pessoal, dando uma resumida aqui para vocês. Pessoal, é o seguinte: lá os nossos antepassados, lá desde a época de Abraão, né, os parentes de Abraão, eles serviam a deuses pagãos. Eles serviam a deuses que não faziam nada por eles porque eles não existiam. Então eles tinham essas práticas idólatras. Eles serviam a deuses pagãos. E vocês têm coisas aí dentre vocês que vocês ainda guardam dos seus pais lá, dos seus antepassados. Até o versículo aqui, o versículo 14, deixa eu ver se é esse mesmo. Não, versículo 2 diz assim, ó: há muito tempo seus antepassados, inclusive Tera, pai de Abraão, e Naor, viviam além do Eufrate e prestavam culto a outros deuses.
E Deus fala para eles, né? Mas eu tirei seu pai Abraão da terra, da além do Eufrates, e conduzi por toda Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Aí a história vai falando, ele vai relembrando, Josué vai relembrando que o Senhor tirou eles do Egito, de quantas batalhas que eles venceram por causa do Senhor. Ele faz toda uma retrospectiva para aquele povo, para lembrar de tudo que o Senhor fizera por eles. Só que ele fala, ele fala aqui, ó. Agora, depois que eu relembrei vocês de tudo isso, por que eu tô chamando vocês aqui, pessoal? Porque agora temam o Senhor, sirvam-no com integridade e fidelidade. Então Josué, ele tem que chamar o povo e relembrar de tudo que o Senhor fez, de todas as promessas que o Senhor cumpriu, e relembra eles que eles têm que tomar uma decisão, eles têm que tomar uma atitude, uma escolha. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito. Joguem fora e sirvam ao Senhor. Gente, depois de tudo que o Senhor tinha feito por eles, de todos os livramentos, de todas as batalhas, de povos, terras que eles conquistaram, de coisas tremendas que o Senhor fez, de provisões que Deus mandou para eles lá no deserto, de tudo, tantos milagres, tantas coisas, Josué ainda teve que chamar o povo e dar um chacoalhão naquele povo e falar: o que vocês estão fazendo? Vocês estão guardando ainda os deuses que nunca fizeram nada pelos seus antepassados e não vão fazer por vocês, porque simplesmente eles não existem? E vocês vão continuar nessa vida aí de idolatria? Escolham hoje a quem vocês vão servir. Vocês vão continuar com essas práticas? Vocês vão continuar trazendo isso lá dos seus antepassados, do seu pai, da sua mãe, da sua avó? Hello! Hora de acordar, de vocês entenderem que o nosso Deus, ele não aceita isso. Ou você serve a Deus, ou você serve a outros deuses. Não tem meio termo, não tem falar, não, nós vamos servir o Senhor, mas nós vamos continuar com as nossas práticas, com as práticas dos nossos antepassados. O poder de uma decisão. Então Josué, ele indagou isso, ele falou: escolham a quem vocês vão servir. E se vocês vão servir de verdade, sirvam com integridade e fidelidade. Não sirvam de qualquer jeito. Não finjam que estão servindo ao Senhor, mas lá nas suas casas vocês guardam aqueles deuses, aquelas idolatrias, aquelas coisas que não fazem nada por você, e vocês ficam prestando sua adoração àquilo. E na nossa vida, gente, não é diferente. Na nossa vida, quantas vezes a gente fala: sou sim, eu vou na igreja todo domingo. Ou então, eu sirvo a Deus sim. Mas lá na prática, lá no seu dia a dia, não acontece isso. Sabe, o servir a Deus, ele é visto ele é evidenciado nas suas atitudes. Não adianta só falar, e aí vira e mexe, você fala mal de alguém, ou você fica com inveja do seu próximo, ou você, sabe, não pode ajudar e não ajuda as pessoas. Não adianta, a gente está repetindo as mesmas coisas que os nossos antepassados. Você está repetindo os padrões mentais das pessoas com quem você viveu. Não adianta, a gente tem que fazer a diferença, a gente tem que decidir, a gente tem que tomar decisões nas nossas vidas. Ou eu sirvo ao Senhor e levo isso para toda a minha vida, para a vida emocional, para a vida sentimental, espiritual, física, material, eu sirvo a Ele em todas as áreas da minha vida, ou eu não sirvo, ou eu falo, não quero saber, e pronto. É muito mais bonito falar e não sirvo e não faço, ou do que falar, sirvo a Deus, mas as práticas não condizem com o que você está falando. E o servir a Deus, ele não é imposição. É o que eu falei aqui no caderninho da Gabi. Ela não faz essas anotações dela porque a gente impõe. O servir a Deus é uma escolha diária.
E Josué fala aqui: escolham hoje a quem vocês querem servir. Escolham onde. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, se vocês não querem servir ao Senhor, se vocês acham chato servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, aos deuses dos amorreus, em cujas terras vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Josué se posicionou, ele convidou a liderança, ele convidou as pessoas a se posicionarem também. E aqui ele tomou uma decisão maravilhosa. O servir a Deus, ele engloba tudo isso. Eu e minha casa, eu vou fazer o possível para todos da minha casa seguirem e servirem a esse Deus que é amoroso. Por que eu vou servir a esse Deus? Porque eu, Joyce, sirvo a esse Deus? Porque a minha casa serve a esse Deus? Porque Fábio, Gabriela e Joyce servem a esse Deus e decidiram servir a esse Deus há mais de 25 anos? Porque Ele é amor. Porque Ele é amor, porque eu sei quem Ele é. E o meu Deus é amor. E eu sirvo ao amor. Eu sirvo ao amor. Olha que profundo. Jesus Cristo é amor. Jesus se doou. O que eu posso fazer? Salmo 116. O que darei eu? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Salmo 116, eu só posso retribuir isso amando e servindo a Ele. Eu só posso retribuir isso tomando as decisões certas em todas as áreas da minha vida. Na área espiritual, na área sentimental, na área física. O que darei eu ao Senhor por tudo isso? Pelo bem, por estar viva, o que eu darei? Eu darei a minha adoração. E a minha adoração é viver da melhor forma possível. É viver da forma que condiz com o Evangelho do Senhor. Vou errar? Vou. Bom dia, Fê. Pegou o finalzinho aqui da live? Deus te abençoe. Saudades, viu? O que darei eu ao Senhor por todo o benefício? Por estar viva, por estar respirando, por ter um teto sobre a minha cabeça. O que eu vou dar para Ele? O que eu posso dar como ser humano falho que sou? Eu darei o meu serviço ao Senhor. Eu darei a minha adoração. Eu darei a minha voz. Eu darei a minha fala para Deus. Eu quero ser um pouquinho de Deus na vida das pessoas. Vou errar, vou falhar, sou miserável, sou humana, sou pecadora, mas eu não quero viver a prática do pecado mais, sabe? Eu não quero viver na fofoca, eu não quero viver na inveja, eu não quero viver com as práticas mundanas, eu decido não querer. Eu decido ter uma vida diferente em todas as áreas. Se eu vou negociar alguma coisa, eu quero ser justa, eu não quero trapacear. Se eu vou me dedicar a um serviço, eu quero me dedicar por inteira, porque Jesus me amou de forma inteira. Eu quero fazer o melhor, o que for possível em todas as áreas da minha vida, porque o Senhor me amou por completo. É isso que Josué falou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor por completo. Por completo, gente. Não simplesmente de forma, não, eu vou na igreja todo domingo, ou, não, eu tô lendo a Bíblia, mas de qualquer jeito. Não, eu quero esmiuçar, eu quero engolir, eu quero entender, sabe? Eu e minha casa serviremos ao Senhor com as nossas imperfeições, com as nossas fraquezas e falhas, mas de coração aberto, íntegro, disposto a receber de Deus tudo que Ele tem para mim. Tudo o que Ele tem para mim, e eu quero espalhar o que Ele tem para mim, que é o amor. Que é o amor. Jesus resumiu isso lá na cruz. Ele resumiu isso amando e se entregando. Se Ele se entregou, por que eu não posso me entregar um pouco? Por que eu não posso me entregar abrindo a minha boca e falando? Não precisa ser numa live, pode ser para o seu vizinho, para alguém que está do seu lado. É isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
E o 16 diz assim, o versículo 16: então o povo logo tomou uma posição, o povo se posicionou e falou: longe de nós abandonar o Senhor e servir os outros deuses. Se até hoje a gente estava fazendo isso, a gente não quer mais, Josué. A gente vai entregar esses ídolos, a gente não quer mais isso. Eu quero servir a Deus de verdade. O povo se posicionou. Glória a Deus por isso, porque a palavra diz aqui no final, se você ler o 24, diz que aquela geração de Josué serviu ao Senhor até o fim. E eles não se dobraram mais a nenhum ídolo. Eles se posicionaram. E aquela geração, até Josué fechar os olhos, eles se posicionaram e viveram de forma íntegra e plena diante do Senhor. Eles se decidiram. Então hoje eu quero deixar essa mensagem. Quais são as decisões que você precisa tomar hoje? Quais são? Quais são os compromissos que você precisa tomar hoje? Quais são essas decisões? E não retroceder. Uma vez decidido, não volte atrás. Porque é muito pior. Que a vida volta 10 vezes para trás também. Então decida hoje quais são as atitudes. Em quais áreas da sua vida? Comece pela área espiritual. Comece pela área mais importante. Quais são as decisões que eu preciso tomar para que eu tenha uma vida espiritual plena diante do Senhor? É leitura da Bíblia? É a prática de pecado? É deixar de fazer alguma coisa que eu faço que desagrada a Deus? Quais são as decisões que você precisa tomar? Não repita a mesma história lá dos seus antepassados, mas tenha uma nova história diante do Senhor, uma história linda. Deus tem o melhor para cada um de nós. Ele te deu a vida. A partir daí, o que você vai fazer com essa vida? Quais são as atitudes? Quais são as decisões? E quando você age, quando você toma decisão, Deus reage a seu favor. Você age e Ele reage. Olha que lindo isso. O povo agiu, o povo deixou a idolatria, o povo falou: nós serviremos ao Senhor. E o Senhor foi com eles até o final. O Senhor cumpriu todas as suas promessas de fidelidade. Lindo isso, né? E de bondade. Decisão desata destino. Eu quero acabar essa live aqui com essa frase. Decisão desata destino. DDD. Decisão desata destino. Tome a decisão hoje e o Senhor vai desatar o seu destino. Escolha se posicionar. Escolha se posicionar principalmente como servo do Senhor, como servo do Deus vivo, aquele que não faz barganha, que não se desvia do caminho, mas que permanece até o final. Amém? Deus abençoe. Vou deixar essa live salva. Se você quiser assistir desde o começo, que você assista e que seja abençoado aí para a glória do Senhor. Um beijo, gente. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe.